Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes e hoje apresentarei o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje: os simbolismos da Páscoa e o Espiritismo. Texto de Marta Antúnios de Moura, da Federação Espírita Brasileira. A palavra Páscoa tem origem em dois vocábulos hebraicos. Um, derivado do verbo passar, que quer dizer passar por cima. Outro, traz raiz etimológica de Pesach, ou Pascha, do grego. Indica apenas passagem. Trata-se de uma festa religiosa tradicionalmente celebrada por judeus e por católicos das igrejas romana e ortodoxa, cujo significado é distinto entre esses dois grupos religiosos. No judaísmo, a Páscoa comemora dois gloriosos eventos históricos, ambos executados sob a firme liderança de Moisés. No primeiro, os judeus são libertados da escravidão egípcia, assinalada a partir da travessia do Mar Vermelho. O segundo evento caracteriza a vida em liberdade do povo judeu, a formação da nação judaica e a sua organização religiosa, culminada com o recebimento do Decálogo ou os 10 mandamentos da lei de Deus. As festividades da Páscoa judaica duram 7 dias, sendo proibida a ingestão de alimentos e bebidas fermentadas durante o período. Os pães asmos, fabricados em fermento, e a carne de cordeiro são os alimentos básicos. A Páscoa católica, festejada pelas igrejas romana e ortodoxa, refere-se à ressurreição de Jesus após a sua morte na cruz. A data da comemoração da Páscoa cristã, instituída a partir do século II da era atual, foi motivo de muitos debates no passado. Assim, no primeiro concílio eclesiástico católico, o Concílio Nicéia, realizado em 325 d.C., foi estabelecido que a Páscoa católica não poderia coincidir com a judaica. A partir daí, a Igreja de Roma segue o calendário juliano, instituído por Júlio César, para evitar a coincidência da Páscoa com o Pesach. Entretanto, as igrejas da Ásia Menor permaneceram seguindo o calendário gregoriano, de forma que a comemoração da Páscoa dos católicos ortodoxos coincide, vez ou outra, com a judaica. Os cristãos, adeptos da Reforma, em especial a luterana, não seguem os ritos dos católicos romanos e ortodoxos, pois não fazem vinculações da Páscoa com a ressurreição do Cristo. Adotam a orientação mais ampla de que há, com efeito, apenas uma ceia pascual, uma reunião familiar instituída pelo próprio Jesus no dia da Páscoa judaica. Assim, entendem que não há por que celebrar a Páscoa no dia da ressurreição do Cristo. Por outro, fundamentados em certas orientações do apóstolo Paulo, defendem a ideia de ser o Cristo, ele mesmo, a própria Páscoa, associando a este pensamento importante interpretação de outro ensinamento de Paulo de Tarso. O cristão deve lançar fora o velho fermento da maldade e da malícia e colocar no lugar dele os asmos da sinceridade e da verdade. Incorporados. Algumas festividades politeístas relacionadas à chegada da primavera e à fertilidade passaram à posteridade e foram incorporados à simbologia da Páscoa. Por exemplo, havia, e ainda há, entre países da Europa e Ásia Menor,
o hábito de pintar ovos cozidos com cores diferentes e decorá-los com figuras abstratas, substituídos hoje por ovos de chocolate. A figura do coelho da Páscoa, tão comum no Ocidente, tem origem no culto à deusa nórdica da fertilidade Jefun, representada por uma lebre, não um coelho. As sacerdotisas Jefun eram capazes de prever o futuro observando as vísceras do animal sacrificado. É interessante observar que nos países de língua germânica, no passado, havia uma palavra que denotava a festa do equinócio do inverno. Subsequentemente, com a chegada do cristianismo, essa mesma palavra passou a ser empregada para denotar o aniversário da ressurreição de Cristo. Essa palavra em inglês, Easter, parece ser reminiscência de Astarte, a deusa-mãe da fertilidade, cujo culto era generalizado por todo o mundo antigo oriental e ocidental e que na Bíblia é chamada de Astarote. Já no grego e nas línguas neolatinas, Páscoa é nome que se deriva do termo grego Pascha, que significa passagem. A doutrina espírita não comemora a Páscoa, ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus, o guia e modelo que Deus nos concedeu. Jesus representa o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Contudo, é importante destacar: o Espiritismo respeita a Páscoa, comemorada pelos judeus e cristãos, e compartilha o valor do simbolismo representado, ainda que apresente outras interpretações. A liberdade conquistada pelo povo judeu ou de qualquer outro povo do planeta merece ser lembrada e celebrada. Os 10 Mandamentos, o clímax da missão de Moisés, é um código de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo caráter divino. A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do espírito em outra dimensão da vida. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para além do sepulcro. Os espíritas buscam comemorar a Páscoa todos os dias da existência, a se traduzir no esforço perene de vivenciar a mensagem de Jesus, estando cientes que, um dia, poderemos também testemunhar esta certeza ao passar desta vida para a outra. Que a Páscoa possa ser encarada por nós espíritas como a vitória real da vida sobre a morte, pela certeza da imortalidade e da reencarnação, porque a vida, em essência, só pode ser conceituada com o amor calcado nos grandes exemplos da própria existência de Jesus, de amor ao próximo e da valorização da própria vida. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. O nosso muito obrigado a todos que nos ouviram. Tenham um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.